Eu queria entrar agora em alguns princípios, queridos, de como a gente lida com as pessoas que estão em pecado. Abra comigo em Romanos 5, por favor. 5 princípios, e eu vou colocar aqui em ordem decrescente de maldade ou crescente de bondade, né? Romanos capítulo 5, verso 6, queridos. De fato, no devido tempo, quando ainda éramos fracos, Cristo morreu pelos ímpios, pelos maus, pelas pessoas ruins. Dificilmente haverá alguém que morra por um justo. Embora pelo homem bom, talvez alguém tenha coragem de morrer. Mas Deus demonstra o seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Então, queridos, o primeiro ponto é isso. Deus, quando Ele olhou para todos nós e para a terra, Ele só via pecadores. Só pessoas más. E como que Deus trata pessoas más? Ele vem e dá a vida por elas. Ele vem e quer resgatar essas pessoas, quer salvá-las. E esse tem que ser o nosso objetivo. Não querer condenar, mas querer salvar, ao ponto de, se necessário for, dar a vida por essa pessoa. Tudo que nós fazemos, queridos, não pode ser com o objetivo de maltratar alguém, pisar em alguém, humilhar alguém. Não. A Bíblia diz, façai tudo com amor. Filipenses 4, seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Então, nós precisamos ser amáveis. Eu li esses dias um relato de um pastor muito arrependido com uma forma que ele era antigamente. Ele diz assim, olha o que ele diz, defendi um Deus poderoso em detrimento à sua enorme bondade e graça. Coloquei o amor divino em segundo plano. Quando você coloca o amor divino em segundo plano para defender, né, a doutrina, para ser rigoroso com a pessoa, para ser muito exigente com a pessoa, acabar tratando ela mal em vez de se compadecer da pessoa, quando você coloca em segundo lugar o amor divino, o que você está colocando em segundo lugar, queridos? Você coloca em segundo lugar o próprio Deus. Porque Deus é amor, queridos. Então, se você coloca o amor de Deus em segundo plano, você coloca o próprio Deus em segundo plano. Então, a gente tem que ter cuidado, queridos, para não fazer parte do nosso vocabulário. Expor pessoas, discriminar pessoas, condenar pessoas, excluir pessoas, punir pessoas. Não. Não pode ser assim o comportamento do cristão. Queridos, se o evangelho de Jesus Cristo, entre aspas, te piora, te torna uma pessoa mais amarga, uma pessoa mais rude ou mais exigente com a pessoa, se o evangelho, entre aspas, te piora, esse não é o evangelho de Jesus. É simples assim. Se qualquer coisa está te piorando, isso não é o que Deus quer para você. É simples assim. Se te piora, não é o evangelho de Jesus. Nós, como igreja, o que Jesus nos chama de igreja? Ele diz que nós somos o corpo de Cristo. Ou seja, a manifestação de Jesus na terra, o corpo físico de Jesus, não está mais aqui, e agora ele deixou um outro corpo que ele chama da igreja. Então a igreja, ela tem que andar como Jesus andou, tirando das mãos das pessoas as pedras, restaurando as pessoas, ajudando as pessoas. É isso que nós precisamos fazer. Gálatas 6, queridos. Gálatas 6, verso 9. Então, jamais devemos maltratar ninguém, queridos. Jamais. Esse é o primeiro princípio, não maltratar. Gálatas 6, verso 9. E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. Vejam com que letras grandes estou lhes escrevendo do próprio punho. Veja, as cartas, queridos, eram escritas por outras pessoas, os apóstolos apenas ditavam, e ali havia um especialista, né, na escrita e escreviam. Mas esse trecho aqui, o apóstolo Paulo fez questão de escrever do próprio punho e com letras grandes, que é o que ele escreveu? Façamos o bem a todos, todos. Então, se você tiver a oportunidade, tiver uma pessoa do candomblé, um bruxo que seja, um feiticeiro, faça o bem a essa pessoa. Faça o bem a essa pessoa. Porque assim você a constrange, você vai brilhar a luz de Cristo sobre essa pessoa. É assim, queridos. Não é perseguindo, não é tratando mal. Façamos o bem a todos. Ninguém tem o direito de maltratar ninguém em nome do Evangelho. Ninguém, queridos. Não, ninguém. Se você perseguir alguém, você não vai ser parecido com Cristo. Porque Jesus não perseguiu ninguém. Ele era perseguido. Então, não persiga ninguém. Esse é o comportamento que nós temos que ter, queridos, sempre. Porque a ira do homem, a Bíblia diz, a ira do homem não produz a justiça de Deus. Não é você que é o juiz, não é você que tem que condenar. O seu objetivo aqui como igreja é acolher, é procurar salvar o máximo de pessoas possíveis, tirá-las do inferno e levá-las para a luz. Esse é o nosso objetivo.
Agora, Salmo 103, queridos, já é o princípio número 2, é não acusar. Primeiro é nem maltratar, agora é nem sequer acusar a pessoa. Salmo 103, verso 8. Toda a nossa vivência, queridos, é baseada no caráter de Deus. Olha como é o caráter de Deus. O Deus que nós servimos, que nós dizemos que seguimos. 103, 8. O Senhor é compassivo, ou seja, Ele tem compaixão das pessoas. E misericordioso, muito paciente e cheio de amor. Não acusa sem cessar, nem fica ressentido para sempre. Não nos trata conforme os nossos pecados. Assim que também devemos ser, não tratar as pessoas conforme os pecados delas. Nem nos retribui conforme as nossas iniquidades. Pois como os céus se elevam acima da terra, assim é grande o seu amor para com os que o temem. E como o Oriente está longe do Ocidente, assim ele afasta para longe de nós as nossas transgressões. Como um pai tem compaixão dos seus filhos, assim o Senhor tem compaixão dos que o temem. Então, queridos, esse é o caráter de Deus. Ele tem compaixão, Ele tem misericórdia, Ele é paciente, Ele ama, Ele procura afastar o pecado das pessoas, Ele não nos trata conforme os nossos pecados, Ele sempre quer salvar. E assim temos que ser, queridos. Nós não somos chamados, de novo, para sermos juízes, para acusar as pessoas. Os fariseus, Jesus, certa vez, Ele disse para os fariseus, vocês não entram para o reino de Deus e nem deixam os que querem entrar, nem deixam entrar os que querem entrar. E muitas vezes algumas pessoas fazem isso, queridos. Em nome de Deus, acusam tanto, ofendem tanto, ou tratam tão mal certos grupos de pessoas que acabam não deixando elas entrar. Porque às vezes elas têm até curiosidade, querem até ver o que é ensinado, mas não entram. Por quê? Com medo de ser perseguidas, com medo de ser policiadas, de alguém acusar, de alguém falar algo mal. Então, não vamos ser como os fariseus, que não deixavam as pessoas entrar. Pelo contrário, vamos abrir as portas, vamos dizer, como Jesus dizia, chamem todos para virem ao banquete. Chame todos, os fracos, os aleijados, chame todo mundo para vir para o reino de Deus. Então, queridos, o que eu gostaria muito que os cristãos parassem de ser entes contrários. Não, nós somos contra isso, contra aquilo. Não, nós temos que ser pessoas a favor. Amar as pessoas em vez de odiar, procurar falar coisas boas. Se os cristãos se unissem, em vez de lutar contra X, mas de lutar a favor de algo, a favor das causas sociais, etc., seria muito melhor. Jesus diz, queridos, que nós somos bem-aventurados se nós formos pacificadores. Os cristãos são chamados para sermos pacificadores, então, e também a promover a paz e edificação mútua. É para isso que nós somos chamados, a não trazer brigas, não trazer confusões, mas sempre falar da paz de Deus. Abra comigo em Tiago, capítulo 3, queridos. Nós temos que ter esse cuidado, queridos, porque nós fomos alcançados pela graça de Deus, a gente não ficar acendendo fogueira para queimar os outros que ainda não foram alcançados. Porque um dia elas podem ser alcançadas também. E é o que nós esperamos. Tiago, capítulo 3, verso 9. Olha que interessante. Com a língua bendizemos o Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. Da mesma boca procedem bênção e maldição. Meus irmãos, isso não pode ser assim. Então é muito claro aqui o que ele diz, querido. A gente vem, louva a Deus, glorifica a Deus, bendiz a Deus, e depois usa essa mesma língua para amaldiçoar as pessoas que Deus criou. E não pode ser assim, independente do que ela pratica, do que ela viva, do que ela creia. Não, nós fomos chamados para abençoar as pessoas. Não fomos chamados para amaldiçoar, mas para abençoar todos, porque todos foram criados por Deus, e nós precisamos abençoar as pessoas. Não é porque você discorda, queridos, que você precisa perseguir ou falar mal de alguém. Uma mãe, que o filho é preso por causa de drogas, discorda das atitudes desse filho, mas ainda assim ama, ainda assim quer o bem, ainda assim ora por esse filho, quer lembrar das coisas boas desse filho. E é assim que nós devemos ser também. Agora, outro princípio que nós já até comentamos é não julgar. Abra comigo em Mateus 7. Eu estou falando de princípios em ordens crescentes de bondade. Não maltratar, não podemos, nem sequer ficar acusando as pessoas, e agora nem mesmo julgar. Mateus 7, olha o que Jesus diz, a partir do verso 1. Não julguem, nós já comentamos, agora é Jesus dizendo, não julguem para que vocês não sejam julgados. Pois da mesma forma que julgarem, vocês serão julgados. E a medida que usarem, também será usada para medir vocês. Por que você repara no cisco que está no olho do seu irmão e não se dá conta da viga que está em seu próprio? Como você pode dizer ao seu irmão, deixe-me tirar o cisco do olho, quando há uma viga no seu? Hipócrita, tire primeiro a viga do seu olho, então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Então, queridos, esse é um ponto importantíssimo. Nós não podemos maltratar, que isso é o pior,
Agora tem gente que não maltrata, mas fica acusando. Não pode acusar. E agora? Não, eu não acuso, mas eu julgo. Também não deve nem sequer julgar. Você não pode julgar as pessoas. Eu li de um pastor, ele disse algo muito interessante, né? Porque muitas vezes tinha esse ditado aí na cultura evangélica, o Brasil para Jesus, eu quero que o Brasil seja evangélico, o Brasil tem que ser salvo, etc. E olha o que esse pastor diz. Caso os evangélicos alcançassem a maioria, com os anseios totalitários e teocráticos que já demonstram, o movimento desenvolveria mecanismos para coibir a liberdade. Mecanismos para coibir a liberdade. Esse pastor conclui lá na frente. Portanto, Deus nos livre de um Brasil evangélico. Deus nos livre de um Brasil evangélico. Por que ele está falando isso? Não que ele não quer que todo o Brasil se torne obediente a Jesus ou conhecendo o Evangelho, mas conforme os evangélicos são hoje, que são pessoas que muitas vezes julgam, condenam e que coibiriam a liberdade das pessoas. Você não pode esperar, queridos, que um não cristão se comporte como um cristão, e você não pode forçar um não cristão a se comportar como um cristão, não. Nós temos que ensinar. Agora, forçar, perseguir, não, queridos, jamais. Nós temos que ter esse cuidado com essa tendência que nós temos de sermos totalitários, de sermos ditatoriais e de sermos quase ayatolás, né? De forçar a nossa religião em cima das pessoas. Não faça isso, queridos. A igreja, ela não é um tribunal. Não é um tribunal, ela é um hospital. As pessoas virem e serem curadas e serem ajudadas. Mas não é um lugar de perseguição, não é um lugar de inquisição, que nós vamos acender as fogueiras. Não, jamais. Tal coisa não pode, queridos, não pode, não devemos julgar. E isso acontece, queridos, contra nós mesmos, né? Porque eu já vi isso inúmeras vezes. Uma pessoa tem uma vida muito boa diante de Deus, mas ela comete um erro, fala uma pequena bobagem, pega em alguma uma atitude que não seja muito boa, e pronto. O que já acontece? Por causa daquela uma única atitude, a pessoa já é vista com maus olhos. Ou seja, a gente tem essa tendência de esquecer tudo que a pessoa fez, tudo que a pessoa falou, e por causa de uma atitude, já julga ela de forma ruim. E o que Jesus diz? Da forma que você julgar, você vai ser julgado. Então, se por uma atitude você já conclui que aquela pessoa é do diabo, que aquela pessoa não merece confiança, você vai ser julgado da mesma forma. E será que algum de nós consegue passar a vida toda sem cometer um erro, uma falha, ou falar algo indevido? Não, queridos, não julgue as pessoas, não julgue as intenções da pessoa. Você pode até analisar que determinada atitude é errada, ok, mas dissocie a atitude da pessoa. Aquela atitude pode ter sido cometida ou porque a pessoa ainda não aprendeu, ou porque a pessoa está no mau dia, ou porque, enfim, inúmeras variáveis que existem, que às vezes não é o comportamento habitual da pessoa, mas naquele momento. Enfim, não julgue as intenções, não julgue a pessoa. Jesus diz, não julguem, porque senão você vai ser julgado. E Jesus deixa isso bem claro. Tem gente, queridos, que só pensa bem de si e pensa mal dos outros. Quando a Bíblia nos ensina o contrário, você tem que pensar mal de você, no sentido de se examinar, de avaliar suas intenções, pense mal de você nesse sentido, e procure pensar o bem das pessoas, para você não cometer injustiças. Queridos, lembre-se, Jesus, ele foi traído por quem? Pelos pecadores? Pelas prostitutas? Pelos publicanos? Por pessoas... Não, Jesus foi traído por quem? Pelos religiosos. Por quem estavam buscando a palavra de Deus, por quem se diziam santos, por quem se diziam aqueles que obedeciam às Escrituras. Só que eles pegaram o pacote das Escrituras e começaram a usar esse ensino não para se alimentar, mas para perseguir os outros, para contradizer os outros, para acusar os outros. E se você faz isso com a sua vida, meu irmão, você vai ser julgado. E o pior, eles julgavam tanto as pessoas que eles acabaram, na sua ignorância, na sua maldade, julgando o próprio Deus, que era Jesus, e o que fizeram? Condenaram a Deus de tanto que julgavam. Então, tenham cuidado, use a Bíblia para julgar a você mesmo, para se avaliar e se corrigir. Contra o outro, meu irmão, ore por ele. Se ele vier até você, ensine, dê uma palavra de amor, de exortação, com amor. Mas, no máximo, irmãos, você não pode julgar, você tem que orar por ele, abençoar, ter paciência, porque às vezes ele está no momento da caminhada cristã, ou no momento da vida que ele fraquejou. Mas ele é uma pessoa de Deus. Olhe com carinho para os nossos irmãos, sempre. Eu acho interessante, eu estava pensando aqui, algumas pessoas julgam tanto, queridos, tanto, que até essa mensagem que eu estou combatendo, essa atitude de julgar, essa pessoa que julga tanto vai dizer, eu conheço exatamente uma pessoa que julga desse jeito. Ou seja, até uma mensagem sobre julgar, ela vai usar contra uma pessoa. Queridos, as mensagens aqui que nós trazemos é para você julgar a você.
para você examinar você. Cada mensagem é para você, não é para os outros. Os outros, que elas vão ter que prestar contas a Deus, elas vão ter que aprender, o Espírito Santo vai conduzir aquela pessoa. Agora é para você. Julgue você. Você tem julgado, você tem condenado, você tem maltratado, você tem olhado com desprezo para outras pessoas. Não faça isso. Não julgue. Princípio número 4. Você não pode maltratar pelo Evangelho, não pode acusar pelo Evangelho, nem sequer julgar pelo Evangelho. Aos outros não, a você mesmo sim. E agora vou crescendo em nível de bondade. E agora você nem sequer pode fazer acepção de pessoas. 3 passagens da Bíblia dizem isso, não precisam abrir. Tiago diz, não façam diferença entre as pessoas, tratando-as com favoritismo. O apóstolo Pedro diz, agora eu percebo que verdadeiramente Deus não faz acepção de pessoas. O apóstolo Paulo em Romanos 2 diz, Deus não faz acepção de pessoas. E aí eu queria trazer uma ilustração que eu acho muito interessante sobre essa questão de fazer acepção. O que é fazer acepção de pessoas? Antes disso, queridos, é você pegar um ser humano criado por Deus, e em vez de olhar uma pessoa, olhar um indivíduo, olhar alguém que merece, que precisa de ajuda, em vez de você olhar um indivíduo, uma pessoa, você rotula. Isso que é fazer acepção de pessoas, você rotula. Ah, essa pessoa é um ateu, ah, essa pessoa é um macumbeiro, ou é um homoafetivo, começa a rotular a pessoa, e de acordo com o rótulo, você escolhe como você vai tratar a pessoa, ou o sentimento que você tem por ela. Ah, não posso amar muito essa pessoa, porque ele é um ateu. Isso é o rotular, isso é fazer acepção de pessoas. Então, uma ilustração que eu gosto muito. Uma família de pessoas, de uma certa religião, não interessa, descobriram que se elas atravessassem um determinado rio, no alto das montanhas, elas seriam purificadas, seriam pessoas puras aos olhos daquela religião. E eles, uma família de impuros, se tornariam uma família de purificados. Eles seriam salvos, etc. Então eles sobem no alto da montanha, a família, um pai, uma mãe e 2 filhos, um maior, um outro um pouco menor, e vão até esse rio, mas era um rio caudaloso, um rio perigoso. E o pai olha para a família, não, deixa, eu vou atravessar primeiro, vou ver o melhor caminho aqui para a gente atravessar. E ele vai procurando, tateando, vendo o lugar mais que tem menor correnteza, menos fundo, e consegue atravessar o rio. E fala, opa, agora eu sou um purificado, né, eu vou ser salvo, etc. Agora vem a mulher, segue o caminho aqui, dribla naquela rocha ali, etc. E vai a mulher com certa dificuldade, né, o rio forte, consegue atravessar. Opa, que alegria, somos 2 purificados já, somos salvos, etc. Ok, depois vem o filho mais velho. O filho mais velho já tem muita dificuldade, o rio começa a arrastar ele consegue segurar numa rocha e acaba atravessando. Pronto, 3 purificados, só falta o filho menor. Só que o filho menor ele é meio fraquinho, ainda novo. Vai, meu filho, vai, tenha coragem, nós precisamos nos purificar, etc. O filho menor vem com muita dificuldade, o rio começa a arrastar ele. Vai, meu filho, coragem. Por fim, o rio leva a criança vai embora. Aí a mulher começa a chorar, desesperada. E o que o pai disse? Não, mulher, não chore não. Ele é só um impuro, um sujo. Nós somos purificados. Deixa que lá não vale a pena, não. Esse é o fazer acepção de pessoas, queridos. E fazer acepção justamente no conceito do Evangelho, porque é isso que todos éramos, impuros, pecadores. A única diferença é que alguns conseguiram atravessar o rio. Alguns foram iluminados pela palavra de Deus, alguns foram alcançados. A diferença é essa. Ninguém tem mérito nenhum. Um só está do outro lado do rio e o outro de cá. E a gente vai fazer acepção de pessoas, chamar as pessoas de ímpias, pecadoras, impuras, etc. Não. A gente tem que olhar com misericórdia e ajudar cada um a atravessar o seu rio, a se chegar até Deus. Tem um ateu que chegou para um pastor e disse, olha, pastor, eu sei que você não vai gostar muito de mim porque eu sou um ateu. Aí o pastor falou, mas o que tem a ver uma coisa com a outra? Deus, queridos, não pode ser um motivo de separação. Deus tem que ser um motivo sempre de aproximação, nunca de separação. Deus, ele cria pontes, queridos. Quem derruba as pontes é o diabo. Então, se você tem um ateu na família, um amigo, ou qualquer tipo de religião, qualquer tipo de prática, ame essa pessoa. Deus não pode ser motivo de separação. Deus não é um partido político. Ah, eu sou disso, eu sou daquilo. Não. Diabo, a palavra diabo, uma das traduções da palavra diabo é aquele que divide. Se você está dividindo pessoas, você está fazendo justamente o que o diabo quer. Agora, Deus não faz acepção de pessoas. Jesus ele nos conta uma parábola, a parábola do joio e do trigo. E quando ele nos conta essa parábola, ele diz, não dá para vocês diferenciarem o joio do trigo sem cometer injustiça. Então, não façam essa separação. Às vezes a gente não sabe, queridos, qual vai ser o destino de cada um. Às vezes uma pessoa que está numa prática de vida totalmente deturpada lá fora, depois vai se tornar um grande homem, uma grande mulher de Deus.
E às vezes alguém daqui pode também se revelar um joio. Então vamos ter cuidado com isso, de fazer acepção de pessoas. Jesus diz nas bem-aventuranças, olha, se vocês saudarem, se vocês cumprimentarem só os seus irmãos, o que vocês estão fazendo demais? Se você cumprimentar só os crentes, desejar o bem só para os crentes, orar só para os crentes, o que você vai estar fazendo demais? Você está fazendo acepção de pessoas. Então saúde, ore, ame o muçulmano, o macumbeiro, o ateu, etc. Quanto mais Deus você tem no coração, mais você vai amar essas pessoas, queridos. Quanto mais Deus você tem no coração, mais você vai amar essas pessoas. Porque é assim que nós levamos elas para Cristo, sempre. Mateus 9, verso 10. É impressionante, né, queridos? Como o Evangelho é diferente da natureza humana ou da religiosidade que às vezes a gente concebe, né? Mateus 9, verso 10. Estando Jesus em casa, foram comer com ele e seus discípulos muitos publicanos e pecadores. Vendo isso, os fariseus perguntavam aos discípulos dele, por quê? O mestre de vocês come com publicanos e pecadores. Ouvindo isso, Jesus disse, não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Vão aprender o que significa isso. Desejo misericórdia, não sacrifícios, pois eu não vim chamar justos, mas pecadores. Então, queridos, é isso que nós temos que fazer. Exatamente o nosso comportamento tem que ser igual ao de Jesus. Procurar levar o remédio, procurar levar a cura aos que estão enfermos, aos que estão doentes. Porque é isso que Jesus disse para eles e que diz para nós. Vão aprender o que significa isso. Eu desejo misericórdia, não sacrifícios. Então, mais do que qualquer sacrifício, queridos, que Deus mais quer que você tenha misericórdia, que você tenha compaixão dos que estão lá fora, dos que são pecadores, dos que estão com a vida torta. Eles precisam de misericórdia e nós devemos oferecer. É quando perguntaram para Jesus, mestre, por que você come com pecadores? Seria interessante Jesus respondesse, olha, se eu não comesse com pecadores, eu passaria 33 anos comendo sozinho, né? Porque todos nós somos pecadores. Queridos, Jesus ele foi considerado um herege, um blasfemo, por todos os grupos religiosos de Israel, por todos, consideraram Jesus herege. E um dos motivos era porque ele comia com pecadores. Agora, será que nós, se estivéssemos lá na época, com a nossa mente hoje, consideraríamos Jesus um herege, porque está sempre andando com pecadores? Então, queridos, essa é a loucura do Evangelho. Essa é a loucura do Evangelho. O nosso Deus, que é Jesus, o nosso Deus, ele é amigo de pecadores. Essa é a loucura. O nosso Deus é um amigo de pecadores. E é isso que deixava tão revoltada a religião intolerante. A religião cega, que persegue, deixava eles revoltados. Porque fazia de Deus um amigo de pecadores. Mas é o que a Bíblia nos ensina. Ele nos amou primeiro. Partiu dele a reconciliação. Ele foi atrás do rebelde, foi atrás do que não queria ele. Ele amou quem não amava. Esse é o nosso Deus, um amigo de pecadores. E a cruz mostra isso, que ele veio atrás dos pecadores. Olha o que acontece, queridos, com as religiões em geral. O que as religiões em geral fazem? Elas dividem as pessoas em duas categorias. O grupo dos iluminados, ou dos salvos, ou dos puros, ou dos santos, etc. Cada uma tem uma nomenclatura, né? E o outro grupo, lá embaixo, que é o grupo dos ignorantes, dos impuros, dos ímpios, etc. E cria uma enorme barreira de separação. E se nós não tivermos cuidados, é isso que nós vamos fazer, queridos. Criar essas duas categorias, os santos, os iluminados e os impuros, perdidos. E isso, queridos, é uma receita natural para a soberba. É claro que esse grupo dos iluminados vai começar a olhar para o outro grupo. Eles são fracos, são desobedientes, são impuros, são pecadores. Isso é uma receita natural para a soberba. Para a pessoa se tornar prepotente, para se tornar arrogante, para desprezar os outros, sempre olhando de cima para baixo. Agora, por que o cristianismo é diferente? O cristianismo não permite esse tipo de olhar de soberba. É claro que no cristianismo, você recebe o Evangelho, você é iluminado por Deus, a graça de Deus te abre a sua mente, te dá uma mente de Cristo, você nasce de novo, etc. E você é, inclusive, chamado santo pela Bíblia, pela palavra de Deus. Porém, essas pessoas que foram resgatadas por Deus, que foram santificadas por Deus, não podem olhar para o outro grupo com soberba ou com prepotência. Por quê? Porque não é por nosso mérito. Não foi algo que você fez para você se tornar santo, para ser salvo. Você não fez nada, você não merece a graça de Deus. É por isso que a Bíblia diz que não é por obras. Você é salvo pela fé. É imerecida a sua salvação. Então, como é que você vai ser soberbo se você não merece? Como é que você vai ser prepotente se não foi algo que você fez, não foi uma obra sua, foi dado de graça? Abra comigo em Efésios capítulo 2, queridos, por favor.
Então você não pode olhar para ninguém com desprezo ou com soberba, porque você não merece a graça de Deus. Não foi por uma obra sua. Efésios capítulo 2, verso 3, queridos. Anteriormente, todos nós, queridos, sem exceção, também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, ou seja, todos éramos pecadores, seguindo seus desejos e pensamentos. Como os outros, éramos, por natureza, merecedores da ira. Ponto. Isso aqui é o nosso estado, queridos. Todos nós, o que merecíamos era a ira. Verso 4. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo quando estávamos mortos em transgressões. Pela graça, vocês são salvos. Deus nos ressuscitou em Cristo e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza da sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Verso 8, e prestem bastante atenção nesse verso. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras para que ninguém se glorie. Veja, ele falou, quando deixou o nosso estado original, mortos em transgressões, merecedores da iras, todos vivíamos como todos os pecadores, éramos todos iguais. Mas nós fomos salvos, queridos, sem merecer, não merecemos, não tem como sermos soberbos se você entende o Evangelho. E agora tem um trecho desse verso 8 e verso 9, apesar de ser um verso muito conhecido, muito citado, que eu não entendia. Olha o verso 8. Pois vocês são salvos pela graça, tudo bem, claro, sempre entendi isso, por meio da fé. Isso não vem de vocês, não tem como ser soberbo, é dado de graça. É dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Então, queridos, esse último finalzinho é um trecho que eu ficava na cabeça, que eu não entendia muito bem. Para que ninguém se glorie, para que ninguém se... A salvação não é por obras, é por meio da fé, para que ninguém se glorie. Eu sempre ficava assim na minha cabeça, por que Deus não quer que ninguém se glorie? Que ninguém se alegre, né? Senhor, eu trabalhei muito, eu fiz muitas obras para ser salvo, mas Deus fala, não, eu não quero que você se glorie, parece que Deus quer a glória só para Ele. É uma pessoa mesquinha, né? Aquela pessoa que quer toda a atenção, não, a glória é só minha, vocês não vão ter glória nenhuma, a glória é só minha. Mas eu fui entender, queridos, quando eu estava fazendo essa mensagem, Deus está dizendo, é para ninguém se gloriar, porque senão vai criar essa categoria dos salvos e não salvos, e os salvos vão se gloriar, e vão se exaltar, e vão querer humilhar os outros, vão querer olhar com soberba, vão ser prepotentes, vão se gloriar. Não é para ninguém se gloriar, porque ninguém merece, todos são iguais, todos pecaram, todos são destituídos da glória de Deus, e mesmo os salvos não podem se gloriar, porque não merecem, porque foi dado de graça, não foi por uma obra sua. Então, não se glorie diante de quem quer que seja lá fora. De qualquer religião que for, de prática alguma que seja, não se glorie. Não faça acepção de pessoas. Olhe para aquela pessoa como você, antes de ser salvo, que precisa da graça de Deus, que precisa da misericórdia de Deus. Quem mais poderia separar, querido, dividir, veio para salvar, que é Jesus Cristo. Ele não veio para condenar, ele veio para salvar. Então, esse tem que ser sempre o nosso objetivo, salvar as pessoas. E agora vamos abrir em Mateus 23, queridos. Então, se não podemos maltratar, não podemos acusar, não podemos julgar, não podemos fazer acepção de pessoas, nem acepção de pessoas, porque a nossa salvação é imerecida, não é por obras. O que nos resta se nós não podemos maltratar, nem acusar, nem julgar, nem fazer acepção? Veja que Deus não deixou espaço para fazer maldade alguma. Nem maltratar, nem acusar, nem julgar, nem fazer acepção de pessoas. O que nos resta é praticar misericórdia, né? Mateus 23, verso 23. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas. Vocês dão o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, mas têm negligenciado os preceitos mais importantes da lei. Quais são? A justiça, a misericórdia e a fidelidade. Vocês devem praticar essas coisas sem omitir aquelas. Guias cegos. Vocês comem um mosquito e engolem um camelo. Essa é a grande acusação de Jesus contra os fariseus. Eles coavam mosquitos, ou seja, diversas práticas deles estavam corretas. Procuravam, né, viver numa certa santidade, procuravam ser corretos. Estavam tirando o mosquito, para que o mosquito não caísse, né, na comida. Mas engoliam um camelo, que era o quê? Deixar de praticar misericórdia com os mais fracos, com aqueles que não alcançaram aquele conhecimento, que ainda precisavam caminhar muito na fé. Então não adianta você ter uma doutrina perfeita e deixar de praticar o amor, deixar de praticar a misericórdia. Você vai estar coando um mosquito, muito bem, coe o mosquito, mas vai estar engolindo um camelo,
deixando de praticar a misericórdia. Então a gente tem que ter esse cuidado com essa espiritualidade da lei, que nos leva a perseguir as pessoas, a acusar as pessoas, e a espiritualidade da graça do Novo Testamento, que é acolher as pessoas, procurar ajudar essas pessoas. Tiago capítulo 2, queridos, por favor. Então guardem isso no coração, queridos. O nosso tratamento com as pessoas em pecado, sejam cristãs ou não, de diferentes religiões, de diferentes práticas sexuais, quaisquer que sejam, deve ser, o nosso andar deve ser de misericórdia, sempre. Por que, queridos, deve ser misericórdia? Porque Jesus diz, bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Tiago capítulo 2. Então Jesus deixa claro, quem for misericordioso vai alcançar misericórdia. Todos de acordo? Todos entenderam? Quem for misericordioso vai alcançar misericórdia. Agora fica a pergunta, e quem não for misericordioso? O que acontece? Porque Jesus diz, bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. E ele não fala dos não misericordiosos, o que vai acontecer com eles. Mas Tiago diz. O que vai acontecer com os não misericordiosos? Tiago 2, verso 12. E por favor, queridos, prestem atenção nisso. Falem e ajam como quem vai ser julgado pela lei da liberdade. Porque será exercido juízo sem misericórdia sobre quem não foi misericordioso. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Então, queridos, o comportamento de Deus é sempre a misericórdia triunfa sobre o juízo. Existe uma pessoa, como eu, como você, como qualquer pessoa, cheia de pecados, cheia de falhas. E pela cruz, pelo que Jesus fez, o que acontece? A misericórdia triunfa sobre o juízo. Porque se for pelo juízo, todos nós somos condenados. Todos nós temos milhões de falhas ao longo da vida. Quantidade de males que cometemos é inumerável. O juízo vem sobre nós e ai de nós. Só que Deus fala, pela cruz, juízo dá um espaço, a misericórdia triunfa, a misericórdia vence, a misericórdia derrota o juízo. Mas há um grupo de pessoas aqui que é complicado, que ele diz, será exercido o juízo sem misericórdia sobre quem não for misericordioso. Então tem uma pessoa que vem o juízo, a misericórdia vem ajudar, só que Deus diz, misericórdia, dá licença, porque essa pessoa não foi misericordiosa. Então será exercido juízo sem misericórdia sobre quem não for misericordioso. E agora, meus irmãos, fica bem claro como devemos praticar a nossa vida cristã. E quanto isso é sério, isso não é um mero detalhe, não é uma coisa, um opcional, né, um plus a mais adicional. Né? Isso é forte, um plus a mais adicional na vida cristã, não. Isso é o básico. Você tem que ser misericordioso. Você soube, ou alguém veio para você com um pecado grave, com um problema, você tem que exercer misericórdia. Você tem que ajudar essa pessoa. O seu objetivo é resgatar essa pessoa, salvar essa pessoa, fazer algo para que ela se recupere, para que ela seja salva, para que ela abandone esse pecado. O seu olhar deve ser de cuidado, de proteção, de ajuda a essa pessoa. Até porque você, amanhã, pode estar precisando dessa mesma ajuda. Então, o nosso olhar deve ser de misericórdia. Olhar para uma pessoa que está em pecado, uma pessoa em pecado é uma pessoa em sofrimento. E uma pessoa em sofrimento, o que a gente faz? A gente ajuda. É uma pessoa, às vezes, presa, às vezes escrava. E como você trata um preso ou um escravo? Você procura libertar. Você procura ajudar. Então, nosso olhar que tem que ser de compaixão. Tem que ser de misericórdia. E isso, como nós lemos aqui, Deus não negocia. Será exercido juízo sem misericórdia para quem não for misericordioso. Mas a misericórdia, ela triunfa sobre o juízo. Então, que a gente seja, que nós venhamos a sempre andar assim, com misericórdia, como Jesus andou. E finalizando, queridos, abrem comigo em Colossenses capítulo 3. Colossenses capítulo 3, verso 12. Portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão. É disso que você precisa se revestir, queridos. Em vez de clamor por guerra, clamor por sangue, não. Revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, muita humildade, mansidão e paciência. Olha, o que nós sempre falamos durante toda a mensagem de hoje. Profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem um contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Então, queridos, que eu queria que a gente deixasse toda espiritualidade de perseguição, de lei, de condenação, de acusação, de julgamento, e fôssemos para a espiritualidade da graça, de acolhimento, de buscar salvar as pessoas, de procurar ajudar as pessoas, sempre com misericórdia, com compaixão, né, com paciência, com amor. Sermos, queridos, como cristãos, pessoas mais leves, pessoas mais bondosas.
Como eu disse e eu repito, se o evangelho, entre aspas, te piora, te faz tratar as pessoas mal, isso não é evangelho de Jesus Cristo. Jesus, ele foi muito duro com esses que perseguiam, com esses que acusavam. E ele disse, não julguem, porque à medida que vocês julgarem, vocês serão julgados também. Não deixem a vida alheia, cuidem de si próprios, se examinem, procurem julgar apenas a vocês mesmos. E que a gente siga Jesus, queridos. Que a gente siga Jesus, porque Jesus, ele ia abraçando os pecadores, ia tirando as pedras das mãos das pessoas, ele ia perdoando, ele ia abençoando. E é assim que devemos fazer. Vamos orar, queridos? Vamos seguir Jesus, queridos. Senhor nosso Deus, o Senhor sabe como muitas vezes o nosso coração julga pelo que aprendeu, pelo que foi aprendendo dos seus ensinamentos, mas que a gente nunca use esses ensinamentos contra ninguém, Senhor, mas sempre a favor. Que a gente não lute contra ninguém, mas a favor das pessoas, procurando salvar o máximo de pessoas, pois a Bíblia diz que o Senhor deseja que todos sejam salvos e cheguem a pleno conhecimento da verdade. Então ajuda-nos a ter esse mesmo objetivo, Senhor, a salvar. Os apóstolos disseram quando saíram de uma cidade, Mestre, quereis que façamos descer fogo do céu sobre essa cidade, porque eles não receberam, não creram, ridicularizaram-nos. Jesus diz, vocês não sabem de que espírito sois. O Filho do Homem não veio para destruir, veio para salvar. Então, Senhor, usa-nos nessa terra para ser luz do mundo, para ser sal da terra, usa-nos para salvar. Porque quem veio matar, roubar e destruir é o diabo, quem veio para dividir é o diabo, quem veio para quebrar as pontes é o diabo. Faz de nós, Pai, pessoas que aproximam os outros, que somos bondosos com todos, temos compaixão de todos, que o Evangelho nos melhore ao tratar os diferentes, ao tratar pessoas de outras religiões, de outras práticas, por mais pecadoras que os outros sejam, Pai, que o nosso olhar seja sempre amável, amáveis para com todos, Pai, como a Tua Palavra nos ensina, nos ajuda a acolher, ajuda essa igreja a ser um hospital, Senhor, e não um tribunal, ajuda-nos a abrir as portas e a não impedir ninguém que queira entrar, de entrar, Senhor. Abençoa-nos a ser como o Senhor, que tira as pedras das mãos das pessoas, que ajuda os pecadores a se erguer e a recuperar a vida, a ter uma nova vida. Ajuda o Teu povo a nunca ser soberbo, Pai. Ajuda-nos a ser gratos pelo que o Senhor fez na cruz, a reconhecer que nós não merecemos, reconhecer que não é por obras que nós tenhamos feito, por isso nós não podemos nos gloriar, é pela fé, é pela Tua graça, é dado pelo Senhor, não vem de nós. Pai, abençoa que essa igreja seja um baluarte aqui na terra, sendo bons, sendo amáveis. Transforma o nosso coração, transforma o coração dos cristãos, Pai, a ter menos guerra, menos ofensas, menos ataques, a gente possa sermos pessoas gentis, amáveis para com todos. Abençoa-nos a nunca a maltratar ninguém, nunca acusar ninguém, nunca julgar ninguém, nunca colocar rótulos, fazer acepção de pessoas, mas toda a nossa vida, para com todos lá fora, Senhor, seja de misericórdia, e para com todos aqui dentro, seja de misericórdia, que as igrejas, as pessoas não tenham medo de entrar numa igreja, com medo de ser policiadas, medo de ser perseguidas, mas que entram para a igreja sabendo que vão ser bem tratadas, vão ser ajudadas, vão ser carregadas no colo quando necessário. Abençoa essa igreja ser uma igreja de amor, Pai, não de julgamento. Faz-nos crescer no Teu Evangelho, na Tua graça, para que a gente, na igreja também, a misericórdia triunfe sobre o juízo. A misericórdia triunfe sobre o juízo. A misericórdia triunfe sobre o juízo. Muda o nosso coração, Senhor, porque nós precisamos da Tua misericórdia também. E o Senhor disse que na medida que julgamos, seremos julgados. Então que a gente não julgue ninguém, que a gente receba todos de braços abertos, cuidando de cada um, dizendo a verdade, mas sempre com um olhar de amor e de cuidado. Nós te pedimos, Senhor, que a gente viva o Evangelho de verdade, não religiosidades, não legalismos, não moralismos, mas o Evangelho, libertando as pessoas do pecado, mas fazendo isso com todo amor e todo carinho, como o Senhor fez. Em nome de Jesus, amém. Esse é o Evangelho, queridos. Esse é o nosso Deus que é amigo de pecadores. E é sendo amigo de pecadores que Ele vai tirando os pecadores das trevas para a luz.